Oi, turma, tudo certinho? Então, na nossa aula de história de hoje, a gente vai continuar falando sobre o crescimento das cidades, né? No nosso livro de história, a gente vai estar falando na página 68, 69, 70 e 71, sobre o que foi acontecendo durante a história. Ele dá um pequeno pulo aqui na história, né? Fala do início das cidades e agora já está falando de quando as cidades começaram a mudar de pequenas cidades para grandes cidades. E a gente vai continuar falando sobre São Paulo, porque São Paulo é hoje a maior metrópole do país, né? É a maior cidade do país. Então, é o foco do nosso estudo, porque nessa época, lembra que eu comentei com vocês na nosso estudo anterior, né, de história, que quando São Paulo passou 300 anos lá escondido, sem ninguém saber que São Paulo existia, e de repente São Paulo dá um boom populacional. Por quê? Porque as pessoas descobrem que aqui havia ouro. Havia muito ouro enterrado e as pessoas começam a fazer essa migração, começam a vir de todas as regiões do país em que elas viviam, elas começam a vir e começam a vir também de outros países, né? O mais legal é isso, porque chega lá na Europa, né, em outros continentes, que no Brasil existe muito ouro. Então as pessoas começam a vir para cá e arriscar, né? De repente ficam ricas, porque nós estamos falando de uma época que, embora a Europa seja um grande continente em questão de dinheiro, eles estavam passando também por alguns momentos complicados, né? Passaram por algumas guerras, pela troca de monarquia por outros sistemas de política e tal. Mas isso é para estudar quando vocês forem estudar história lá no Ensino Fundamental 2. Por enquanto, a gente vai focar em São Paulo. Então, o que acontece? As pessoas descobrem que em São Paulo tem ouro. E aí começa a galera a vir pra cá, E é óbvio que quanto mais gente, maior vai ficando a cidade. As pessoas precisam de lugar para morar, as pessoas precisam de alimento, e aí tem que começar a crescer. E nós chegamos no ano de 1900. Isso, nós estamos falando de 120 anos atrás, nem é tanta coisa, né? A gente tá falando de 1900, o ano 2000 fez 100 anos. Nós estamos em 2020, 120 anos atrás. Não é tanta coisa quando falamos de história, né? Se lembrarmos que o Brasil tem 520 anos, então a gente está falando de 120, é pouco. E São Paulo começa a se tornar essa grande, imensa cidade que ela é hoje. Óbvio, não tanto quanto é hoje, mas é o início desse boom populacional, dessa migração, desse povo vindo de tudo quanto é lado para tentar achar ouro aqui em São Paulo, nas terras de São Paulo, em Minas, né, na Serra, nesse pedaço da serra que vai para Minas, havia muito ouro, muito, 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 e as pessoas vieram tentar a vida. Então no livro fala, né, das pessoas, e aí vocês têm uma foto dos imigrantes, está escrito aqui embaixo, italianos recém-chegados ao Brasil. Essa foto é de exatamente 1900. Vocês vão olhar aí no livro de vocês, essa foto que está na página 68, ela é de 1900. Todas as pessoas que estão aqui não são brasileiros, não são pessoas nascidas no Brasil, são pessoas que vieram da Itália para cá para tentar a vida, uma vida melhor, uma vida diferente. Lembrando que em alguns países para fora do Brasil, nessa época, era uma época que eles estavam passando por guerra, então muitas pessoas estavam passando fome, estavam morrendo, sofrendo perseguição, então elas fugiam e vinham tentar a vida no Brasil. E é legal porque é nesse momento que a cultura brasileira ela começa a se tornar tão grande, né? Ela começa a se tornar esse mix, essa mistura de coisas. Por quê?
Porque o Brasil, ele não é um país hoje originalmente brasileiro, né? Nós fomos descobertos por portugueses, o povo daqui eram os indígenas, e então vieram pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. E a nossa cultura foi isso, foi acontecendo essa mistura. Tanto que hoje a gente sai para comer, a gente vai no restaurante japonês, come comida japonesa, a gente vai no restaurante árabe, comer comida árabe, a gente vai no restaurante italiano para comer massa, a gente come fast food, que é comida americana. Então, é nesse momento também que a nossa cultura vai se tornando essa coisa tão legal que ela é hoje, né? Tão mix, tão misturada, tão, né, grande. E isso vem muito das outras culturas, como italianos, japoneses e tal, que foram vindo para o Brasil e foram trazendo um pouco da sua cultura para dentro da nossa. E aí foi fazendo tudo isso e foi tornando esse negócio super legal que hoje é o Brasil, né? Com essa cultura muito legal que a gente tem, com esse mix enorme de coisas diferentes que a gente tem. Então, a boa parte desses imigrantes, porém, não permaneceu no campo. Eles se mudaram para cidades, que se transformavam com novas lojas comerciais, bancos e tal. No início, eles vieram para quê? Para trabalhar no campo, nas fazendas. Alguns vieram para trabalhar na extração de minerais, que é o ouro. Só que com o tempo, eles não foram ficando no campo, eles foram vindo para a cidade. E a cidade foi crescendo, porque ela precisava atender todas essas pessoas. E aí aqui embaixo vocês têm um pequeno labirinto que vocês vão ter que preencher, tá bom? Que é das pessoas até elas chegarem à cidade. Facinho, rapidinho, molezinho, biquinho. Depois, na página 70, nós temos do campo para a cidade. E aí vai falar sobre isso, sobre o porquê que as pessoas foram saindo do campo e foram vindo para a cidade. Ah lá, no Brasil a população do campo foi maior que a população das cidades por mais de 400 anos. Lembra lá no comecinho que a gente estudou que as pessoas moravam nas fazendas, elas trabalhavam nas fazendas, então não existia cidade, existiam fazendas, sítios, um próximos do outro. Veja essas fotografias abaixo, página 70, que mostram a sociedade brasileira no início do século 20, 1900. É início do século 20, tá, gente? Quando a população do campo era maior que a população da cidade. Então, mostra as pessoas trabalhando no campo. Na página 70 tá lá. No século 20, essa realidade começou a mudar. Então, a partir de 1900, as pessoas começaram a achar que o campo não era mais legal. E aí elas começaram a ver que na cidade tudo era fácil, tudo era mais fácil você ter acesso, mais fácil você conquistar, você trabalhava. E aí começaram a chegar as indústrias, e aí as pessoas começaram a ver que elas ganhavam muito melhor na cidade do que no campo. Então elas foram indo para as cidades e as cidades foram só crescendo. Aos poucos, o Brasil se urbanizava. Gente, urbanizar é tornar-se cidade, urbano, entendeu? Então, as pessoas saíam do campo e iam para a cidade. E hoje isso continua acontecendo. As crianças nascem lá no campo, mas os pais querem que elas tenham um bom estudo, uma boa vida, mandam elas para a cidade. Então, a urbanização é uma coisa que começou lá em 1900 e vem acontecendo até hoje, entendeu? E é uma coisa que não vai parar, ela vai continuar acontecendo. O que nos leva a pensar, como pessoas espertas que nós somos, o que vai acontecer se todo mundo resolver morar na cidade? Quem vai plantar? Quem vai cuidar dos animais? Quem vai cuidar das fazendas? Quem que vai gerar todo o alimento que a gente precisa? A gente tem que pensar nisso, hein? Qualquer dúvida me chamem, um beijinho e fiquem com Deus. Ah, não esqueça de fazer, depois tem uma atividade pequenininha na página 71 e não reclamem porque as atividades estão pequenininhas e facinhas na nossa aula de história. Beijinho!